Falando de economia, Fala de economia. Não basta pensar na economia. economista, A economia encolheu. passos da economia. Cara, a economia. Na economia. Olá a todos, aqui é Luísa Pinesi, economista da XP. Sejam bem-vindos a mais um EconoCast, nosso bate-papo de economia quinzenal com a equipe de analistas da XP, onde nós comentamos o cenário macroeconômico e tudo de mais importante que está aí nas notícias ao longo do nosso dia. Bom, estamos gravando esse segundo episódio do ano no dia 23 de janeiro, ainda está no início, mas muitas coisas já aconteceram, né? Acho que ano passado foi um momento de várias tensões que a gente viu por aqui, mas nesse início de ano a gente já teve invasão na Venezuela, já tivemos pressão sobre a Groenlândia, tivemos manifestações no Irã e também tivemos a assinatura ali de um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, depois de 25 anos ali de espera e negociações. Esse será um dos assuntos do nosso episódio de hoje. Também falaremos de Copom, né? Ninguém é de ferro. Para isso, aqui comigo tem o Caio Megali, economista-chefe da XP. O Caio tá aqui em todos os episódios, né? Todos já conhecemos ele. Bem-vindo, Caio, né? No início do ano. E também Raquel de Sá. Raquel, imagino que vocês também conheçam ela, né? Apesar dela não participar aqui muito do nosso EconoCast, a Raquel é estrategista-chefe de research da XP e também apresentadora do Morning Call do YouTube. Ela apresenta o Expert Drops. Então, Raquel, seja bem-vinda ao nosso EconoCast. E, Raquel, um momento oportuno, assim, para a assinatura desse acordo, né? Depois dele dormir ali por 25 anos, bem em um momento de grande tensão ali comercial que foi assinado. Você acha que tem alguma coisa aí pegando? Por que você acha que esse acordo foi assinado logo agora? Excelente, Lu. Bom, obrigada pelo convite aqui, tá participando de novo aqui desse podcast que eu ajudei a fundar, então muito feliz de estar aqui. Bom, de fato, né? A gente teve a assinatura de um tratado, é muito histórica essa assinatura, porque, como você bem colocou, é um tratado que está sendo negociado há mais de 20 anos, né? Então, a gente está falando aí de uma negociação de 25 anos entre a União Europeia, que passou por diversas mudanças, e o Brasil também. Então, os próprios termos do acordo foram evoluindo bastante ao longo desse tempo, assim como as necessidades e os posicionamentos políticos e até necessidades estruturais dos dois lados. E eu acredito que nesse momento ele foi assinado, não foi uma coincidência. A gente vê desde o ano passado, desde principalmente a posse de Donald Trump, uma virada no cenário geopolítico. Eu acho que, na verdade, essa virada veio até um pouco antes, né? Ela veio ali com a invasão da Rússia à Ucrânia, logo depois ali da pandemia. A gente já teve um movimento que vinha um pouquinho da pandemia, de uma certa virada para dentro dos países, né? Então, escancarou-se durante a pandemia a necessidade que os países tinham, né, uma dependência muito grande que muitos países tinham de poucos países para determinados fatores, para determinadas produções. Né? Então, naquele momento da pandemia já começou a surgir certas preocupações de uma dependência extrema, por exemplo, da Índia para algumas partes da indústria farmacêutica, da própria China para uma série de também produções relacionadas à indústria manufatureira no geral, né? Então, quando a gente teve problemas de logística por lá relacionados à Covid-19, isso já ficou escancarado. Eu acho que a invasão, né, da Rússia à Ucrânia, ela trouxe isso do ponto de vista militar. Então, bom, os países voltando-se para dentro, ou regionalmente, do ponto de vista comercial, e também do ponto de vista político-militar. E aí eu acho que esse ano, a gente tem esse começo de ano, né, dia 23 de janeiro, eu acho que janeiro mostrou para a gente que a Realpolitik, ela voltou. Né? Então, eu brinco bastante aqui que quando eu me formei na graduação em Relações Internacionais, eu não tinha muito trabalho, né? Eu me formei ali em 2012, 2011, então, naquele momento não se falava muito de incerteza geopolítica, você ou falava muito de instabilidade mais doméstica, regional no Oriente Médio, né, ali a Primavera Árabe, ou você era um mundo muito multipolar, um mundo bastante globalizado, e parece que isso agora está voltando àquele entre guerras, ao pré-Primeira Guerra Mundial, né, que os países estão realmente priorizando a soberania,
né, priorizando as fronteiras, priorizando a produção doméstica, consequentemente, e a proteção militar. Então, acho que tudo isso, né, e claro, com o cenário todo de tarifas que foi trazido à tona por Donald Trump como uma das suas principais políticas econômicas ao longo de todo o ano passado. Então, acho que do ano passado para cá, o que a gente teve foi um cenário moveu de uma discussão comercial, diplomática, muito de tarifas e comércio exterior, e ele evoluiu para a geopolítica. Né, como você falou, Donald Trump falando sobre a anexação da Groenlândia, bastante instabilidade no Irã e os Estados Unidos se envolvendo, de certa maneira, mesmo que indiretamente, e um envolvimento bastante direto dos Estados Unidos na Venezuela. E com isso, a gente vê como consequência uma série de movimentos globais. Então, a gente vê regiões países que dificilmente você veria conversando hoje, abrindo diálogo, o caso da própria China com uma série de países, você vê acordos que estavam sendo discutidos há muito tempo, como o do Mercosul com a União Europeia, saindo do papel, né? Isso são regiões, são países procurando alternativas. Então, na China, a gente viu que o país conseguiu encontrar uma série de alternativas para suas exportações e a União Europeia agora tenta fazer o mesmo, né? Então, diante ali de toda a questão em relação à Groenlândia, a União Europeia já informou ao longo dessa semana, nas reuniões em Davos, que sairia da negociação do acordo comercial com os Estados Unidos. Isso poderia vir a ser um problema, não se sabe se vão voltar as negociações ou não, mas há muita incerteza. Então é isso, os países tentando procurar, assim como os investidores fizeram um movimento de rotação para além dos Estados Unidos e ativos americanos, a gente também vê os próprios países, em termos de estratégia comercial e diplomática, diversificando. E eu acredito que o acordo entre União Europeia e Mercosul se dá justamente nesse contexto. Legal, Raquel. Interessante mesmo, né? Porque, às vezes, como você me falou, as coisas não acontecem por acaso, né? Os países vão reagindo, os blocos comerciais vão reagindo. Esses acordos não vão ter efeito no curto prazo, né? Eu acho que ao longo do tempo as tarifas vão se equilibrando e os fluxos comerciais vão se traduzindo. Mas eu queria aproveitar que a Luísa está aqui também nesse debate, ela acompanha muito exportações, importações, balança comercial do Brasil. Quais setores que se animaram mais, né? Para quais setores da economia brasileira essa notícia do acordo é positiva, e se tem algum setor que não é tão positivo, setores que gostariam de estar mais protegidos, etc. A gente viu isso muito lá na Europa, né? A França, em particular, com muita resistência por conta da produção doméstica agrícola, etc. Como é que você viu como esse acordo pode impactar o comércio exterior brasileiro, as exportações em particular? É isso, Caio. O Brasil ele é um país muito competitivo quando a gente pensa ali na logística agrícola, né? Então, aliás, esse impasse ali da parte, né, das exportações agrícolas do Brasil foi um dos motivos pelo qual o acordo durou ali 25 anos de negociações, né? Claro que tiveram outras coisas, mas esses 25 anos foi sempre ali alguma resistência de países europeus que estão ali também no agro, mas que acabam achando que não conseguem competir com os produtos brasileiros, por exemplo, né? E aí, quando a gente olha para impacto, tá pensando principalmente em Brasil. Aqui, a gente postou recentemente um relatório na nossa página de conteúdos que fala um pouco desse acordo, fala quais que vão ser as tarifas a serem eliminadas pela União Europeia, né, pelo Brasil, qual vai ser mais ou menos o tempo médio de eliminação das tarifas. Para o Brasil vai ser algo em torno de 8 anos, né, poucos bens vão se beneficiar de uma liberalização imediata comercial, né, então assim é bem gradual a liberalização até que a tarifa de importação alcance ali zero, mas quando a gente pensa em setor, né, a gente acabou revisitando um estudo feito pela IPEA, né, nesse estudo eles tratam de um modelo de equilíbrio geral computável, né, um modelo que pega países do Mercosul, Brasil, União Europeia e o resto do mundo, um modelo muito robusto, né, e a agropecuária é basicamente o setor ali a se beneficiar, né, o Brasil, quando a gente olha para a nossa balança comercial, o agro já é um muito representativo dentro da nossa balança, né? E aí, quando a gente olha na atividade econômica, né?
dentro da indústria da transformação, tem uma alocação setorial importante, né? Então, o estudo ele mostra que setores menos competitivos no Brasil, como setores de máquinas e equipamentos, setores têxteis, farmacêuticos, né, veículos, todos esses setores devem sofrer um pouco mais na parte produtiva, porque, claro, a gente está, além da gente, a União Europeia, ela vai, né, liberalizar o comércio daqui, mas a gente também vai fazer a mesma coisa, né? E aí começa a entrar também bastante bem competitivo lá, e são bens ali mais intensivos em tecnologia, que acabam afetando mais esses setores, né? Por outro lado, existem setores no Brasil dentro da indústria da transformação que também devem se beneficiar também. Então, setores um pouco mais tradicionais, calçado, couros, madeira, celulose, né? Tudo isso, todos esses setores devem acabar se beneficiando. Então, para agro é positivo, na indústria da transformação a gente tem essa realocação importante, né? Mas é importante falar, fora de setor externo, da balança comercial, o Brasil como um todo, né? Os efeitos no Brasil como um todo devem ser positivos, né? Claro que não no curto prazo, ainda tem bastante coisa ali, os acordos eles têm que ser ratificados. Teve também um impeditivo por parte do Parlamento Europeu, né, que o Tribunal de Justiça foi uma decisão recente dessa semana, que eles vão fazer ainda uma avaliação jurídica sobre o acordo, né? As reportagens falam que ainda vai durar em torno de 2 anos. Então é isso, assim, no curto prazo isso não deve trazer tantos efeitos, nem para o Brasil, nem para as outras regiões do acordo, mas claro que efeitos positivos na atividade econômica, investimentos, salário real, bem-estar, tudo isso deve ajudar. Afinal, a gente está falando aqui de uma abertura comercial, né? Quem faz economia sabe que é muito importante a gente também ter essa abertura e produzir onde a gente é competitivo e pegar dos outros onde a gente não é, né? Sem dúvida. Acho que se tem um tema que é bem documentado na literatura econômica é mostrar que a abertura comercial, a integração comercial traz ganhos de produtividade e traz ganhos de eficiência para as duas regiões. É isso aí. Demora ainda, né? Como você falou, demora para isso fazer efeito, mas sem dúvida nenhuma é um tema que vai na direção correta. Exatamente, Kai. E assim, nós temos 2 acordos que ainda têm que ser ratificados, né? Então, nós temos o acordo provisório de comércio, que ele trata ali principalmente da redução das tarifas de importação de bens, e também temos o acordo de parceria entre Mercosul e União Europeia. Esse segundo é um documento muito mais amplo, que não trata só da abertura comercial, ele trata também de medidas fitossanitárias, novas regras de origem, né? Facilitação de investimentos, serviços. Então é muito amplo, é um acordo que não é só um acordo comercial entre Mercosul e Brasil, ele trata também de novas regulamentações que devem facilitar as transações entre os 2 países, né? E assim, eles têm que ser ratificados ainda, né? Depois de passarem ali, serem aprovados no Tribunal da Justiça da União, o Parlamento Europeu, e aqui cada país integrante do Mercosul tem que ratificar esse acordo. Após ratificado, eles já entram em vigor no primeiro dia do mês seguinte à aprovação do acordo. Então, apesar do processo ser longo, ele tende a ser rápido logo que ele é ratificado. Sim, e além disso tudo, né, Lu, de curto prazo, de curto e médio prazo, e olhando mais setorialmente, a gente tem os ganhos de produtividade de uma maneira geral. Então, grande parte do argumento em favor do acordo entre Mercosul e União Europeia é o fato de que você, do ponto de vista do Mercosul, né, existe hoje esse bloco comercial que ele tem uma série de desafios, ele não chega, ele passou a ser, né, ele não evoluiu a ponto de ser uma área de livre comércio entre nem os membros ainda. Então, é um acordo que ele deve fortalecer a maior integração comercial entre os membros, mas ele acabou paralisado, né? Então, eu acho que os ganhos de produtividade que se tem do aumento de competição e da melhora no longo prazo, você acabou não tendo muito isso, principalmente nos últimos 10, 20 anos do Mercosul. Então, é um marco importante, porque a gente está olhando
né, para um acordo que, no longo prazo, ele vai trazer um passo muito grande em termos do maior envolvimento dos membros do Mercosul no comércio global, com os ganhos que a gente está cansado de ver na literatura, que são a longo prazo, principalmente em termos de ganhos de produtividade, de uma maneira geral, e de crescimento econômico para o país. Muito bom, e realmente, né, não é só esse acordo que está sendo assinado, o Brasil também assinou o acordo comercial com o EFTA, né, tem alguns acordos também vindo aqui, então é o que nós falamos, né, a gente tenta ali achar saídas perante a situação, o atual contexto econômico que a gente está vendo agora, né, mas isso é coisa para médio e longo prazo, né, e aí eu queria trazer o Caio aqui para a gente falar um pouco do curto prazo, né. Janeiro, final de janeiro, vamos ter a primeira reunião do Copom. Ciclo de corte de juros parece que está chegando, né, Caio? Me fala aí, o que a gente está esperando? Temos 2 diretores a menos, vai impactar, não vai? Qual que é a sua opinião? Boa, é isso aí. Vamos falar um pouquinho de curto prazo aqui, que é o que vai mover os mercados mais claramente na semana que vem e nas próximas semanas. A gente espera que o Banco Central não corte taxa de juros ainda. Ele, na última reunião, depois da última reunião, teve a publicação do relatório trimestral de política monetária, e o presidente Galípolo faz uma entrevista coletiva depois dessa publicação, e ele falou claramente o seguinte: olha, a gente vai esperar e vai tomar decisão na hora que tiver que tomar decisão. Não vou antecipar nenhuma decisão aqui, a gente não sabe exatamente para onde vai o cenário, vamos olhar os dados e tomar decisão em janeiro. Bom, como é que foram os dados desde a última reunião? Mercado de trabalho super forte, inflação foi boa, mas nada demais, assim, não surpreendeu de novo para baixo, expectativas de inflação pararam de cair ainda acima da meta. Então, acho que o Banco Central vai se manter um pouco mais conservador por mais tempo, não vai mexer nos juros agora, mas deve dizer que, dado que a inflação caiu, as coisas melhoraram, você não precisa de uma política monetária tão contracionista, tão apertada, quanto você precisou na hora lá que o Banco Central jogou os juros para 15%. Então, acho que ele vai sinalizar um espaço para remover um pouco do grau de aperto da política monetária. Quanto? Na nossa conta, uns 2, 3 pontos percentuais. Vamos ficar com 2,5, né, que é a nossa projeção oficial. Ou seja, cai de 15 a Selic ao longo desse primeiro semestre. Comecinho do segundo vai lá para 12,5 e depois faz uma pausa. Esse primeiro movimento diz respeito a algo que já aconteceu, já melhorou as expectativas, a inflação caiu, a economia desacelerou. Agora, quando a gente olha para frente, especialmente a partir de metade desse ano, nós vamos ter, primeiro, impactos das medidas econômicas que o governo planejou e estabeleceu para este primeiro semestre para reaquecer a demanda, principalmente o impacto da desoneração do imposto de renda. Vamos ver como é que a economia, o consumo interno e a própria inflação vai reagir a isso. E segundo, em meados de 26, o horizonte relevante de política monetária é 27. O efeito dos juros na economia, ele não é muito imediato, 1, 2, 3 meses, é mais 7, 8, 10 meses à frente, 18 meses à frente, que é o mais usado, né, o horizonte mais experimentado pelo Copom. Então, em meados de 26, vai depender de como é que está a economia em 27. A economia em 27 vai depender de quem vai ser o ministro da Fazenda em 27, o presidente da República em 27. Então, as eleições vão passar a fazer diferença. Provavelmente ele corta um pedaço ali, vem com juros até uns 12,5, aí dá uma esperada, vê o que vai acontecer nas eleições, quem serão os novos membros da equipe econômica, qual vai ser o direcionamento de política fiscal, política monetária, etc., do novo governo, se é que nós vamos ter um novo governo ou uma reeleição do governo atual, isso a gente não sabe. E aí, depois desse movimento ficando mais claro, ele pode voltar a cortar os juros, se houver espaço. Então, a gente tem dividido a nossa análise em duas partes. Primeiro, o que já aconteceu, e olhando no curto prazo aqui, a economia está desacelerando, a inflação caindo um pouco, tem espaço para cortar juros. Acho que o primeiro semestre vai ser um semestre de boas notícias, ou notícias ok para o mercado. O mundo também está ajudando, né? Tem essa confusão geopolítica toda, mas tirando esse barulho, o ruído, para a economia está bem, mundial, né? Desacelerando de forma tranquila, a inflação também relativamente baixa, aquela recessão que se temeu com as tarifas não aconteceu. Então, e o dólar está se desvalorizando, ou seja, o real pode se valorizar um pouquinho mais. No momento que nós estamos gravando aqui, o câmbio caiu abaixo de 5,30.
né? Isso também tende a ajudar a que esse ambiente melhore no curto prazo. Então, em 2 etapas. Primeiro semestre, acho que os juros caem pelo que já aconteceu e por esse ambiente corrente um pouco melhor. Segundo semestre, a política econômica a partir de 27 passa a fazer mais diferença, ele já vai ter cortado um pedaço dos juros e aí a gente vai entender melhor como vai evoluir o cenário, né? Por hoje aqui olhando a minha bola de cristal, está relativamente claro o cenário até meados do ano. Dali para frente tem uma nuvem aqui, eu não consigo enxergar direito, é melhor a gente esperar um pouquinho e ver como é que essas variáveis vão andar. E nesse sentido, Caio, nossa projeção, a gente espera a taxa Selic em 12,5%, né, em 2026. Você acha que o risco, quando a gente olha para riscos, né, é que esse ciclo ele seja mais longo ou esse ciclo ele seja mais curto, né? Principalmente pensando tanto nessas novas medidas, tanto que a gente tem um arcabouço fiscal pressionado a partir do ano que vem, né? Então, é para mais longo ou para mais curto? Eu acho que o curto prazo aqui, talvez um pouquinho mais curto, talvez não chegue nos 12,5, talvez eles cortem 4 vezes de 50, vá a 13 e já pare para ver ali, né? Então, mas também se for não é muito menos do que isso. Qual é o risco que a gente tem que monitorar? Se as medidas de reaquecimento da economia pegarem muito fortemente, não é nosso cenário base não, tá? Nosso cenário base é que as medidas vão fazer efeito, mas vão fazer um efeito gradual ao longo do tempo. Se esse efeito for mais forte... Mas que ainda vai ter uma aceleração na atividade econômica. Ainda vai ter uma aceleração. Do efeito gradual. Se esse efeito for mais forte, essa aceleração for mais forte ainda, talvez o Banco Central corte 2 ou 3 vezes os juros ali e pare já para observar. A dinâmica do dólar lá fora também é muito importante, né? O Trump inventou de invadir a Groenlândia, o dólar se desvalorizou, o real se valoriza, né? Foi-se o tempo em que uma situação mais incerta nos Estados Unidos levava a uma desvalorização de todos os países emergentes. Está havendo uma certa diferenciação. As pessoas estão olhando para os Estados Unidos, falando, pô, esse cara está direitinho, o país está ok, mas tem um ruído, um barulho político aqui que está atrapalhando a evolução positiva da economia. Isso significa dólar mais fraco, real mais forte, ajuda do lado da inflação. Então, no curto prazo aqui, as coisas estão bem encaixadas para nós. Mas, de novo, segundo semestre, a extensão desse ciclo positivo, aí vai depender do que vai acontecer a partir de meados desse ano, e especialmente no segundo semestre. Bom, então que tenhamos mais episódios do EconoCast para a gente acompanhar aqui e saber o que aconteceu até o final desse ano, final do ano que vem. Certamente, vamos trazer a Raquel mais vezes aqui para debater não só o tema da geopolítica e da União Europeia, mas temas corriqueiros também, que eu sei que a Raquel acompanha bastante de perto a economia brasileira e seus efeitos nos mercados. Exatamente, então continuem acompanhando todas essas novas informações no EconoCast, no Expert Drops, no Morning Call do YouTube da XP e também nós temos a nossa página de conteúdos, nossas análises do time de equities, né? Todos os times de research da XP estão lá, conteúdos.xpi.com.br. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo EconoCast.